Apresentaremos agora o dicionário de dados do Tabnet DataSUS, com indicadores de base de dados das hepatites nos municípios do Tocantins. Mas antes vamos entender o que é um dicionário de dados. Bem, basicamente, dicionário de dados são metadados que ajudam a descrever os elementos de um banco de dados para que sejam armazenadas informações sobre seu formato, conteúdo e estrutura. Nelas se criam basicamente em formato de tabelas, onde se descreve os atributos e podemos saber o que eles armazenam. Vamos selecionar uma base de dados do DataSUS e apresentar um dicionário de dados. Primeiro passo: abrir o site do DataSUS. Segundo passo: acessar a aba de Sistemas. Terceiro passo: na base inferior da página, clicar em Catálogo de Sistemas e Produtos. No quarto passo, pesquisar por Tabnet no arquivo PDF que se abre. Clicar no link URL para ter acesso ao portal de dados de saúde. Sexto passo: clicar em Epidemiológicas e Morbidade. Sétimo passo: no grupo de opções, selecionar doenças e agravos de notificação de 2017 em diante. Selecionar hepatite. Nono passo: no site que se abre, selecionar abrangência de dados para estado do Tocantins e subcategoria do município de Gurupi. Décimo passo: minerar os dados pelas tabelas geradas automaticamente ou clicar em baixar dados em planilha Excel para análise das informações. Olá, aqui é a Alessandra. Eu vou falar sobre o dicionário de dados que foi elaborado pelo nosso grupo. O formato escolhido foi o de tabelas. Para montar o dicionário de dados, primeiramente selecionamos alguns atributos, como ano de notificação, tipo de hepatite viral, se é A, B, C ou D, sexo, taxa de incidência por 100 mil habitantes. Depois, partindo do banco de dados escolhido, identificamos e selecionamos as tabelas que correspondem às entidades. Selecionamos a tabela 1, tabela 2, 4, 8 e 10. Nessa tabela, são apresentadas as descrições e os relacionamentos dos elementos que fazem parte de outras tabelas do banco de dados. Por exemplo, a entidade total de casos corresponde à tabela 1. A tabela 2 corresponde à entidade casos de hepatite A por ano. A tabela 4 corresponde à entidade casos de hepatite B por ano. A tabela 8, casos de hepatite C por ano. Tabela 10, casos de hepatite D por sexo e ano. A coluna relacionamento apresenta com quem essas tabelas se relacionam. Então, a tabela 1, total de casos, ela tem relacionamento com a tabela 2, tabela 4, tabela 8 e tabela 10. Temos também uma coluna com o nome do relacionamento, que no caso da tabela 1 com a tabela 2, o relacionamento é compõe, ou seja, a tabela 1 é composta pela tabela 2, ou a tabela 2 compõe a tabela 1. O mesmo acontece com as demais tabelas, com a 4, 8 e 10. Na coluna descrição, que é uma coluna muito importante, são descritas de forma textual a finalidade ou então as relações de cada tabela no banco de dados.
A descrição da tabela 1, total de casos, é a seguinte: é a tabela que soma os números de casos e tipos de hepatites virais com notificação no período de 99 a 2018. Então, ela soma todos os tipos de hepatites virais. A descrição da tabela 2, que se refere à hepatite B, ela soma os casos notificados do tipo A de hepatite por ano no período de 99 a 2018. A descrição da tabela 4, que é a hepatite B, é a soma dos casos notificados do tipo B por ano no período também de 99 a 2018. A descrição da tabela 8, que é de hepatite C, é a soma dos casos notificados do tipo C por ano no período de 99 a 2018. E a descrição da tabela 10, casos de hepatite D por sexo e ano, é a soma dos casos notificados por esse tipo de hepatite por sexo e ano no período de 2000 a 2017. Dando continuidade aqui ao nosso dicionário de dados, nessa tabela ela é descrito alguns atributos que foram selecionados anteriormente. São vários atributos por tabela e alguns podem se repetir em tabelas diferentes. Aqui temos os atributos de nome de hepatite, número de casos notificados, ano, sexo, taxa de incidência por 100 mil habitantes e município. E também, referente à tabela 11, total de óbitos, o nome de hepatite viral também, que nesse caso está se repetindo o atributo que também existe na tabela 1. Nessa coluna aqui de tipo de dados, a gente vai informar o formato do dado que se encontra no banco de dados, né? No caso de nome de hepatite viral, é caracteres. No caso, vai ser a hepatite A, B, C ou D. Número de casos notificados, o tipo de dado vai ser numérico. No ano, o tipo de dado também numérico, né, dentro do período de 1999 a 2018. No sexo, caractere também M ou F, né, que corresponde a masculino e feminino. Na taxa de incidência, também o tipo de dado é numérico. No município, vai ser caractere, que vai corresponder ao nome do município pesquisado, né? E no nome de hepatite viral, caractere também. O valor padrão é como vai ser o dado de saída. Na tabela 11 de total de óbitos, os caracteres que vão aparecer também é referente, o valor padrão, que vai aparecer referente ao nome do tipo de hepatite, que é A, B, C ou D. E para finalizar, temos a coluna de descrição, que corresponde à descrição textual de cada um dos atributos. Por exemplo, nessa primeira linha, que corresponde ao nome da hepatite por tipo, a identificação é identificação do tipo de hepatite viral gerado conforme o valor padrão definido, que no caso será os tipos de hepatite A, B, C ou D.